Fala, meus estudantes, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E esse vídeo aqui eu não vou trazer uma teoria no quadro ou transmitir aqui com o computador. Esse vídeo aqui vai ser mais uma conversa, de conselho mesmo, certo? E qual o tema? Bom, como vocês já viram o título, vou falar aqui para um público bem específico, certo? Que é a galera que tá no nível avançado, que tá com uma base boa de conteúdo de teoria, certo? E já tá em junho, vestibular é final do ano, e eles estão buscando um nível alto, que é o 160 acertos, 800 de média. É pra essa galera que eu quero conversar, essa galera que eu quero dar os conselhos aqui e compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse processo, beleza? Pra quem não sabe minha história, né, caiu aqui de paraquedas, eu passei em medicina na UFMA, em 17º lugar em ampla concorrência, em 2 anos estudando. Eu estudei sozinho, né, por aulas do YouTube, materiais da internet e tudo. Sem mentoria, sem cursinho de redação. Eu mesmo corrigi as minhas próprias redações aqui em casa. E em todo esse processo me fez aprender muito. Muito mesmo, assim. Eu tive que desenvolver todas as metodologias, tudo eu pensava. Eu realmente ficava até muito ansioso porque às vezes eu não sabia se estava fazendo certo, mas eu estava apostando muito. Enfim, nesse processo eu aprendi muita coisa. E eu vou jogar o melhor que eu puder aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Você tá no nível avançado, você já tem uma base de teoria boa. Você provavelmente, se tem uma base de teoria boa de verdade, tá nos 140, 145 mais acertos. Ainda não chegou no 160, né? Porque se tivesse chegado no 160, não estaria sendo esse vídeo. Mas vamos lá. Você precisa inicialmente saber o que exatamente está acontecendo nas suas provas. E aí, para você saber isso, você tem que pegar um intervalo de simulados e traçar um padrão. Não dá para você fazer um simulado e tirar a conclusão só com ele, porque são poucos dados, entendeu? Então você pega ali numa faixa de 3 para cima, no máximo 5, pega os últimos simulados, traça um padrão, vê o que tá acontecendo, quais são os seus erros, tá errando uma coisa específica, tá errando muita padronização de algum conteúdo, enfim. É uma coisa que eu ensino e bato na tecla muito nas minhas mentorias. Se você quiser conhecer, tá o link aqui embaixo. Mas enfim, é basicamente você conseguir saber qual é a frequência dos seus erros nos simulados. Qual é a frequência? Tem um gráfico, né, que eu faço para os alunos e eles sabem exatamente o que eles estão errando nas questões. E aí você consegue bater em cima dessa tecla, que é a tecla que dá mais frequência, entendeu? Você vai dividir as suas questões em erros de conteúdo, você vai dividir essas questões em erros de falta de atenção, né, que eu chamo de erro de vacilo, né, quando a gente vacila numa questão. Enfim, você vai fazer um debriefing, assim, profundo do que está acontecendo nos seus últimos simulados. Fez esse debriefing, você vai tirar várias conclusões. E aí, qual que é o ponto? A gente já está na metade do ano. Você tem que ser certeiro, você vai jogar com o que tem mais frequência de erro no seu simulado e o que dá para resolver de uma forma mais tranquila, entendeu? Não vai querer assim, o que eu mais estou errando são questões difíceis de nível avançado. Isso você não tem que se preocupar. Por quê? Porque no Enem existe a TRI, então não faz sentido você começar a focar nisso. Galera, tem gente que com 160 acertos não vai passar. Tem gente que com 160 acertos vai ficar com mais pontos do que quem fez 165, 66, 67. Isso tudo por causa de TRI. E às vezes uma pessoa, ela pode estar em 20º lugar na lista de, sei lá, 80 pessoas, 80 vagas. Ela pode estar em 20º com 160 acertos. E o cara que nem passou pode estar em 160 acertos lá em último, mesmo com a mesma redação, só por diferença de TRI. Então assim, você tem que ter uma assertividade muito boa. Então o que eu recomendaria você fazer? O que eu fiz que funcionou muito bem? Esse debriefing de simulados, essa classificação de erro, certo? Focando muito nos erros que são erros que eles não são erros com alta tecnicidade, entendeu? Não são questões absurdas, não são questões médio fáceis. São questões que você, por algum motivo, falta de atenção ou algo do tipo, você errou aquela questão. Você vai traçar esse padrão, você vai ter que padronizar isso tudo. Por que eu falo de toda padrão? Porque assim, não adianta você errar uma questão por falta de atenção ou alguma coisa do tipo, e você não padronizar ela. Porque a ideia, quando você erra uma questão, é você pegar o que você errou, aprender, fixar, revisar, para não acontecer novamente.
Só que se você erra uma questão, você aprende, fixa e não usa isso depois, a questão não serviu de nada, entendeu? Por mais que ela seja uma questão que não tenha conteúdo, por mais que ela seja uma questão, sei lá, de linguagem, humanas, que por interpretação, por mais que isso aconteça, mas sempre existe um padrão de raciocínio, entendeu? Então o ponto é esse, você tá buscando ali evoluir uns 15 acertos, você já tem uma base boa, você vai começar a focar nesse tipo de coisa, entendeu? Você vai lapidar a sua base, obviamente, você não pode deixar de lapidar a sua base, entendeu? Mas primeiro passo, debriefing dos simulados, debriefing dos erros, classificação, e vai bater na tecla, focando nos erros o quê? Nos erros mais simples, mais fáceis de resolver, que não envolvem tanta tecnicidade por causa da TRI. Debriefing dos simulados, galera, assim, é extremamente importante que você tenha organização deles. Extremamente importante mesmo. Assim, você precisa organizar as informações dos seus simulados. Por favor, não faz isso desorganizado, você vai se arrepender, entendeu? Planilha isso, deixa tudo organizado, é fácil de fazer, você pode fazer no Notion, você pode fazer no Excel, no Google Planilhas, enfim, bota na IA, enfim, faz alguma coisa, mas tenha isso muito bem organizado para que você possa olhar o seu progresso e entendê-lo ao longo do tempo. Isso é essencial. Eu lembro que chegou um ano que eu comecei a fazer isso na metade do ano, e eu fiquei pensando assim, cara, por que eu não fiz isso aqui antes? Mas eu entendo, eu realmente não tinha acesso a essa ferramenta, eu não conhecia, eu tive que fazer do zero, foi muito complicado, aprendi várias coisas, enfim, tá? Se você tá querendo fazer isso mais rápido, eu também disponibilizo um template no Notion com vários simulados lá organizados para você colocar, tá? E seguindo a nossa política, democratização, não é nada caro não, é algo bem barato, inclusive eu poderia vender mais caro porque eu sei que não existe nenhum outro template como o meu. Eu coloquei lá simulados de 2023, 24, 25 e 26 das mais atualizadas bancas de simulados Enem que você vai encontrar, né? Não tem de outros simulados, vai ter PPL, vai ter regular, vai ter evolucional, enfim, vai ter Somos, vai ter Sais, vai ter Poliedro, vai ter tudo, beleza? Tem muito simulado lá, inclusive depois eu vou fazer uma contagem disso. Mas se você tá nesse nível avançado e se você precisa organizar simulados e não tem isso organizado, dá uma olhadinha, tá? Não tô falando que você tem que comprar ou não. Não, meu intuito aqui não é ficar vendendo curso, não. Inclusive, se fosse, eu tava vendendo caro ainda e metendo e falando muito disso aqui. Mas eu só ressalto, entendeu? Dá uma olhada. Se você se interessar e ver que vale a pena, eu tenho certeza que vai ajudar muito na tua organização de simulados, beleza? Porque esse template ele organiza realmente ao longo do tempo as suas revisões e, cara, tem muito simulado lá, você pode fazer simulado a rodo e conseguir registrar isso muito bem, beleza? Beleza. Fez isso? Ok. O que você vai ter em mente? Segundo ponto. Não é uma ordem, tá? Não, de prioridade, são pontos que você vai focar. Segundo ponto, vamos lá. Você vai ter que aprofundar essa base. Não aprofundar porque ela já tá boa, sabe? Mas lapidar, essa palavra, lapidar. Você vai ter que lapidar essa base. E você vai ter que manter essa base. Porque o que acontece? Se chegar em junho e tu falar assim, ó, vou fazer só simulado. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo porque você vai ter uma curva de aprendizado muito boa, mas ao mesmo tempo essa curva ela não vai exponenciar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a tua curva de aprendizado tá subindo, o teu conteúdo ele tá se perdendo. Por quê? Porque tu não tá revisando. Então uma curva que era para ser assim, ela vai ser assim, ó. Entende? Ela vai ser menos acentuada. Então, o ponto aqui é você arrumar uma metodologia, e o que eu passo dentro das nossas mentorias é uma metodologia que tem como base uma revisão constante, uma revisão que sempre está voltando aos conteúdos anteriores, para manter esses conteúdos frescos, para manter esses conteúdos bem consolidados. Entende? Então, assim, você tem que estabelecer uma rotina diária de revisão, você tem que estabelecer uma rotina constante de revisão, e basicamente trocar o que era antes a tua teoria, a tua, sei lá, leitura de PDF ou assistir aula, por revisão. Só que essa revisão ela vai ser em menor quantidade. E aí você consegue, beleza, fez debrief simulados, fez essa manutenção do teu conteúdo por meio de revisões constantes, diárias e sucintas. Não é para você ficar a manhã inteira revisando o negócio. É algo mais pontual. Por quê? Porque tu já tem a base. Supondo que você realmente já tem a base, você vai revisar pontualmente. Entendeu? E o resto de tempo que sobrar, você vai fazer simulado. E agora é o momento de você fazer muito simulado. Tipo assim, quando você pensar que tá fazendo muito simulado, tem alguém fazendo mais que você.
quando você pensar que tá fazendo muito simulado, que tá cansado, saiba que tá pouco, entende? Por quê? Porque o volume de simulado de alguém que consegue realmente passar em alto nível mesmo aqui, como eu tô conversando, com 160 acertos, é muito simulado, é 60, 70 simulados no ano. Então, assim, às vezes você não chegou nem 20. Beleza, você estudou muito, mas não chegou nem 20. Imagina uma pessoa que estudou muito também e tá nos seus 65. Sabe? O tanto de bagagem que aquela pessoa tem, o tanto de habilidade na hora de tomada de decisão que a pessoa tem. É como se a pessoa tivesse 3 vezes mais experiência que você dentro da prova, entendeu? Então ela vai saber lidar, ela vai ter mais condicionamento que você. Então, esse jogo de simulado, ele é real. Esse tempo, essa energia destinada para os simulados, esse número de simulados, ele é muito real. Porque faz muita diferença. É o volume de simulados, faz muita diferença. Eu tô numa turma, galera, que eu converso com pessoas que passaram com 830 de média, mais de 165 acertos. Eu tenho galera lá que fez 169 acertos. Eu converso com todo mundo e é unânime mesmo. Eu passei na primeira turma, só tem a galera mais inteligente, supostamente, né? Então todo mundo fala, simulado é essencial. Simulado diferencia quem passa de quem não passa, entendeu? Então assim, fez classificação desse simulado, tratou essa base, entendeu? Pra tu sair bem nos simulados. E aí o terceiro ponto, que acabou que ficou implícito, que é realmente esse alto volume de simulado. Porque você precisa de 3 coisas, galera. São só 3 coisas. É muito simples. É muito simples. Eu garanto pra vocês que é muito simples. Você vai, classificar o erro, porque você tem que ter direcionamento. Se você não tem direcionamento na hora de acertar aqui, você não vai conseguir. Você vai ficar perdido. Você não vai chegar tão rápido quanto. Entendeu? Você vai demorar mais. E a ideia é a gente chegar mais rápido, com mais eficiência. Então, beleza, classificou o erro. Ok, fechou. Agora você lapida a base, constante, sucinto, todo dia, entendeu? Mantendo, pra essa curva ela ser, reta, ela não cair devagarzinho, entendeu? Aí no final, quando você lapidou essa base, classificou o erro, você vai tacar ali questão, tacar ali simulado, entendeu? E aí você vai, cara, ganhando. Junta isso aqui com essa classificação de erros que você já aprendeu aqui, certo? Junta isso aqui com essa classificação de erros, vai lapidando, vai aprendendo, vai corrigindo questão, vai classificando o erro, vai vendo que tá se formando no teu desempenho da prova, conforme o tempo passar. Faz muito simulado, mas assim, faz muito simulado. Tipo, o tempo que você tiver sobrando, faz simulado ou questão, tá? Você precisa desse volume, é muito importante esse volume, beleza? Com essas 3 coisas, galera, eu digo assim, a chance de você conseguir passar é muito alta. Mesmo assim. Eu não vejo um caso que uma pessoa com 140 e poucos acertos, que faça esse trio bem aqui, bem feito, esteja com uma base boa, cara, se ela não conseguir passar, sabe por que vai ser? Porque ela não fez tanto simulado assim. Porque ela não tem tanta bagagem assim. Porque ela não tem tanta resistência assim. Entende? Então não adianta fazer isso aqui, esses 2 muito bem e fazer, sei lá, 30 simulados só. Não adianta. Vai ter alguém que fez 70, 80 simulados. Ela vai estar quase 3 vezes na tua frente. Com 3 vezes mais experiência que você. Por quê? Porque viu mais questão. Por quê? Porque tem mais horas de estudo. Por quê? Porque tem mais resistência. Porque sabe lidar melhor com a prova. Entendeu? Eu canso de ver questões que os meus alunos da mentoria trazem, que eu bato o olho da questão e eu já sei resolver a questão. E eles não conseguem, eles travam. Por quê? Porque não tem repertório, galera. E o repertório faz muita diferença. Faz muita diferença de você pegar uma questão complicada, com uma visão difícil, uma coisa que só quem tem repertório vai conseguir resolver. É uma diferença absurda. E eu não sou nenhum gênio, galera. Eu passei nesses 2 anos estudando sozinho, sem ser nenhum gênio, de verdade. Eu sou uma pessoa muito comum mesmo. Esqueço as coisas pra caramba. Eu sou muito lerdo, enfim. Eu sou muito lerdo, na verdade. E eu consegui. Eu não sou nenhum gênio, eu não sou superlotado, não. Eu só fui esforçado. Consegui colocar muita energia nisso, entendeu? E padronizei isso na minha cabeça, né? Todo mundo tem um cérebro que funciona, na maioria das vezes, né? De forma igual. Do jeito que a gente aprende, é igual. Beleza? Então, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você. Espero que esse vídeo tenha dado uma clareada legal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Se você tá a fim de conhecer a Prime Português, link tá aqui embaixo. Eu vou deixar também o link da Prime Vestibulares,
que lá eu faço a venda de alguns produtos que eu usei para passar no vestibular. Inclusive, se você tá procurando uma ferramenta de controle de simulado muito boa, eu tenho certeza que lá você vai encontrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, tá? É um template no Notion muito massa que eu usei para estudar pro vestibular, para conseguir organizar toda essa métrica dos simulados. Beleza? Enfim, tudo num preço muito barato, porque, né, é a nossa política aqui. Eu passei estudando sozinho, eu não tinha dinheiro, eu não vou chegar aqui pra vocês venderem um negócio a, sei lá, 50, 60, 70 reais num template. Longe de mim. Não é a nossa política. O intuito aqui nesse canal é democratizar realmente toda essa informação. Eu sei que é muito difícil você encontrar alguém que te fale isso aqui que eu acabei de falar com tanta clareza, certo? Com tanto passo a passo, tanto sucintez. Assim, eu acho que o que mais motiva nesse canal é pensar, cara, se eu tivesse lá no começo, se eu tivesse ouvindo essas palavras aqui, eu teria poupado muito tempo, muito caminho. Muito mesmo, muito esforço. Enfim, um abraço, galera, e até a próxima.